ligada na Manhã TV. Você vai encontrar a melhor programação com qualidade comprovada. Fala, galerinha de Deus! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Pode Crer, um podcast abençoado para você. Eu sou o Douglas Ottoni, estou aqui toda sexta-feira às 19 horas e 30 minutos. Hoje um pouquinho mais tarde, porque nós tivemos um probleminha aqui com a conexão da internet, então nós estamos gravando o programa agora para passar para vocês aí a partir de 8h40, mais ou menos. Mas sempre às 19h30, quase sempre ao vivo, sempre trazendo aqui convidados especiais e temas relevantes para serem debatidos da perspectiva da fé cristã. E olha o tema de hoje, gente. Vamos falar sobre a inteligência emocional de Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha que tema bacana, e para isso nós estamos recebendo o psicólogo William Correia, que além de ser psicólogo também é músico, vai cantar pra gente aqui com a voz maravilhosa, com seus teclados, e vamos bater esse papo aí sobre esse tema tão importante. Quero te pedir aí que você aproveite e já envie o link desse programa para mais pessoas, mais gente que você acha que pode precisar aí ouvir sobre esse tema, aprender sobre inteligência emocional. Eu acho que vai ser legal a parceria de vocês. Se você puder mandar o link, se você está assistindo pelo YouTube, vai embaixo, tem escrito compartilhar, só clicar em compartilhar, depois copiar o link, enviar para o seu grupo de WhatsApp, enviar aí para a família, para o pessoal da igreja, para os seus amigos. Vai ser um prazer contar com vocês aqui com a gente, com cada vez mais pessoas. Dá um like aí no vídeo também, porque fortalece, ajuda o YouTube a elevar o nosso vídeo, oferecer para mais gente e dar mais relevância para o vídeo do Pode Crer, tá bom? Além disso, deixe seu comentário aí no chat, interage com a gente, manda aí sua pergunta, manda aí seu comentário. É sempre muito importante ter a participação de vocês aqui no Pode Crer. Deixa eu tomar minha água, que hoje o papo vai ser bom, hein, gente? Antes de eu conversar com o William, eu quero colocar aqui os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores. A turma da equipe aqui da Manhã TV vai colocar aqui pra gente. Olha só, pessoal, nós estamos aí com a parceria com a Star Coffee, que faz a corretagem do seu café com honestidade, transparência e competência. O pessoal da loja Breder, com variedade de produtos, atendimento nota 10 e preço justo. A galera da Gulositos, que abençoa tanto a nossa cidade, abençoa tanto a Igreja do Senhor, espalhada por toda parte, sempre ajudando em projetos que abençoam pessoas, né? Assim como é também o Pode Crer. Obrigado ao pessoal da Gulositos, um grande abraço lá para o seu Fernando, um abraço para toda a turma da Gulositos. Também a Fly Inglês Dinâmico, essa escola de inglês que te ensina de maneira dinâmica, com metodologia dinâmica, material didático da Cambridge, e com um precinho justo, com professores com experiência internacional. Quer destravar aí no seu inglês? Procura o pessoal lá da Fly Inglês Dinâmico. Sem falar do pessoal da Habit, né? Essa loja que vende para nós aí camisas, roupas tão bacanas, estilosas. Habit, a marca do coelhinho, estilo inteligente. Sempre me veste aqui e hoje eu tô com a minha branquinha da Habit, olha que linda. Você quer ficar estiloso? Quer ficar estilosa? Procura lá o pessoal da Habit. Queria que você colocasse a câmera aberta aqui, que o nosso convidado hoje também aqui, ó, coincidentemente, ele tá bem vestido demais, com essa camisa linda da Habit. Eu sou cliente deles, né? Então, fácil, né? É fácil, né? Tudo bom lá, né, cara? Atendimento bom, coisa produtos boa, né? Bons. Me mandaram um monte de foto hoje de conjunto, bermuda, blusa, tênis, muito bom. Muito legal. Você já tá com as cores do verão aí. Pois é, azul, né? A Mônica falou pra mim, Douglas, chegou um monte de cores bonitas aqui pro verão. Calma. Legal. Muito bom. Bom demais. Show de bola. Habit. Ó, gente, procura lá a Habit, você vai ser bem atendido, vai ficar estiloso e vai pagar um preço justo também. A Servos Contabilidade e Imobiliária, a família Lopes lá, pronto para te servir com serviços imobiliários e também serviços contábeis. Que Deus abençoe os nossos apoiadores, nossos patrocinadores, gente boa, gente importante para esse projeto existir. Quero lembrar também, gente, que a Manhã TV tem, além de transmitir os programas aqui da Manhã TV pelo YouTube, tem também o site da Manhã TV, www.manhotv.com, e também o aplicativo, agora para Android e também para o iOS. É só você baixar aí o aplicativo da Manhã TV, você poderá acompanhar não só o Pode Crer, mas todos os outros programas e toda a programação aqui da Manhã TV na palma da sua mão. Vamos conversar então com o William. Vamos lá. Hoje nós estamos bem empolgados, porque é um tema que eu gosto muito e é um convidado que eu gosto muito também.
Muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço pela sua convite, presença. pela confiança também. Show de bola, é um prazer para nós. Tô feliz de estar aqui. Tá tranquilo? Tô bem, tá tranquilo, uma conversa, um bate-papo. Na verdade, é a primeira vez, experiência de podcast, mas eu acho que vai ser bom, vai ser bacana. Né? Com certeza. E nós vamos poder aprender muito com você. Vamos lá. Eu sei que o William tem muito para nos ensinar. William, inteligência emocional de Jesus. Falar de Jesus já é difícil para essa cabecinha limitada nossa, né? Jesus é grande demais. Ali engloba muita coisa, é o Deus encarnado. Toda vez que a gente fala de Jesus, a gente tem que já começar com humildade. Pois é. E percebendo as atitudes de Jesus, a inteligência com que ele lidava com as coisas, nós vamos nos atrever a bater esse papo. Eu queria que você começasse primeiro falando quem é você, falando para o pessoal, se apresentando, aspectos pessoais seus, para depois a gente entrar no tema de fato. Então vamos lá, eu falo para cá? Sua câmera é essa ou pega lá no meio também? Então bora. Meu nome é William, né? William Correia. No Instagram, William Correia de Souza, @William Correia de Souza, um L só M e Souza com Z. Sou psicólogo, na verdade eu sou músico, né? De vida, vamos dizer assim. Desde os 7 anos, 11 anos de idade, comecei a cantar com 7. Com 11 anos de idade isso já virou uma profissão e a gente investiu nisso. E eu caminhei com a música até quase que 30 anos. Então eu sou um psicólogo recente, vamos dizer assim. Estou na psicologia já há 4 anos, mais ou menos, né? Somando aí os atendimentos de estágio e tudo mais. A gente tem feito uma caminhada muito boa. Legal. E estou atuando agora em Manhuaçu, né? Eu trabalho na clínica Bethesda, atrás do Hospital César Leite. É uma clínica de neurologia, medicina do sono e tem laboratórios lá de sono e consultórios também. Tem neurologista, tem psicólogos também, tem equipe lá. E eu faço parte, tem um consultório lá, tenho atendido. Então você trabalhou com música, William? Eu não sabia. Trabalhei muitos anos. Olha. Na verdade, de profissão foi a primeira profissão. Então, tem uma história bem longa com a música. Que bacana. Então, a escolha de migrar para a saúde foi já depois de um tempo. Mais ou menos uns 30 anos, né? E sempre no teclado e voz? Eu trabalhei com estúdio, né? Então, eu cantava também, mas a minha praia sempre foi cantar e teclado ou piano. Sim. E a gente fazia trabalhos de estúdio. Eu trabalhei muitos anos em Aparecida. Olha. Tem uma história lá também. Então... trabalhei muitos anos lá com a música e eles gostavam do meu trabalho, acabou que eu fui fazendo um trabalho de estúdio. Entendi. Mas as coisas mudaram, a história mudou, né? Chegou um momento que eu também deixei a Igreja Católica, então a gente faz uma mudança aí de vida. Algumas escolhas que foram te guiando. A música foi ficando. Antes, a gente vai entrar no tema, mas eu fiquei curioso agora, como é que a psicologia te pegou? Então, na verdade, eu acho que é dom, né? Então, essa área de saúde é dom. Então, acho que já tinha uma aptidão para isso. E eu tive uma história de desenvolvimento pessoal onde a psicologia me ajudou muito. Sim. E eu vi que a psicologia pode ser uma ferramenta de ajuda para as pessoas. Hoje eu vejo que é mais até do que uma profissão. Eu tenho a psicologia como um sacerdócio, um ministério. Então, onde eu consigo ajudar pessoas. Sim. E daí que veio, né? Então... eu acho que as coisas estão interligadas. Para ser psicólogo, eu acho que tem que ser muito criativo, né? Eu acho que é uma arte. Com certeza. Psicologia. A gente usa teoria, usa conceito, isso é lógico, né? A gente precisa estar com respaldo técnico, mas na hora do atendimento a gente precisa de uma dose muito grande de criatividade. Sim. Eu acho que a gente que tem essa sensibilidade para a arte, para a música, para essa coisa da harmonia, isso ajuda. Né? Consegue... No final, desenvolver bem nessa área. Né? Eu acho muito isso também. Eu sou professor e toda profissão que lida com pessoas, você precisa ser criativo, porque cada um é de um jeito, né? Não tem como você estabelecer uma maneira de trabalhar e agora com essa fórmula eu vou atender todas as pessoas, porque cada pessoa dificilmente é de um jeito. A história se repete, Sim. Né? Com as mesmas variáveis, características, é sempre uma novidade. É sempre uma surpresa, né? Verdade. Legal. Seja muito bem-vindo, então, William, ao Pode Crer. Eu queria que você começasse definindo para nós o que é inteligência emocional, para depois a gente passar por alguns eventos da vida de Jesus, onde a gente pode fazer essa análise. Então, quando eu recebi o tema, né, que eu achei até pertinente, achei muito interessante, mas falar sobre inteligência emocional, se a gente for olhar pela abordagem psicológica, então tem uma história aí, né? A Spearman fala a primeira vez sobre teoria da inteligência, né? Porque esse termo inteligência emocional ele é um termo recente, né? Então, do ponto de vista psicológico, isso é mais novo, é mais contemporâneo. Então, Spearman já falava da
teoria bifatorial de inteligência, onde tem o fator G, que seria um fator de inteligência geral, e um fator específico de inteligência. Isso para tentar explicar. Depois a gente vai vendo que tem outras teorias que vão crescendo. Então, a teoria das inteligências múltiplas, que vão falar dos vários tipos de inteligência linguística, inteligência lógico-espacial, a inteligência intrapessoal ou interpessoal. Então, isso vem desenvolvendo. Agora, quem é considerado mesmo o pai da inteligência é o Daniel Goleman. Então, ele vem falar, eu achei bem interessante, assim, porque o tema que você colocou, ele vem um pouco vem convergir com algumas coisas que ele postula, né? Legal. Então, ele coloca, por exemplo, a questão da empatia como um tipo de inteligência. Então, na inteligência emocional dele, ele fala do autodomínio, né? Que seria o domínio próprio. Que a Bíblia fala disso, né? Exatamente, em Gálatas 5 a gente sabe, né, sobre frutos do Espírito. Então, ele vai falar de autodomínio, vai falar de autoconhecimento, vai falar de habilidades, por exemplo, para resolver problemas interpessoais, de relacionamento, vai falar da empatia. Então, esse termo inteligência emocional, ele vem mais postulado por Goleman, né, que é ele que vai trazer esse conceito de inteligência emocional. Ele é o pai desse conceito. Ele escreveu um livro com esse título, né? Isso. A teoria inteligência emocional, a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. Porque ele vem trazer o tema inteligência emocional. Sim. Então, é conhecido seu também, né? Então, ele é o considerado o pai da inteligência emocional. Muito interessante. E na prática, então, a gente pode dizer que uma pessoa emocionalmente inteligente, você citou aí a empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro. Você citou também o autocontrole. Autodomínio. O autodomínio, né? Isso. O domínio próprio. Autoconhecimento. O autoconhecimento. A capacidade de gerenciar conflitos, relacionamentos. Isso também passa pela inteligência emocional. Legal. E é possível treinar isso? É uma coisa treinável? Claro. Porque se a gente for... Por exemplo, a gente estava conversando sobre isso, né, antes de entrar, mas a psicologia, ela é uma ciência muito abrangente, né? Eu acho que isso é uma coisa boa. Então, tem muitas escolas dentro da psicologia, bases teóricas, né? Estudiosos. Então, quando a gente fala, por exemplo, de regulação emocional, isso está dentro da perspectiva da psicologia baseada em evidências. Tem pesquisa sobre isso. E isso é treinável. Então, quando você pega um cliente, um paciente que está com dificuldade, por exemplo, no seu relacionamento conjugal, muitas vezes ele tem problemas de relacionamento conjugal porque ele tem dificuldade para regular suas emoções. Olha, e você consegue, dentro de um processo de terapia, treinar a pessoa para ter atitudes diferentes ou até para controlar melhor isso daí. Com certeza, tem ferramentas para isso, tem técnicas. A teoria cognitivo-comportamental, ela tem um aparato enorme, né, de ferramentas que pode ajudar nisso. Sim. Dentro da psicologia, então a gente tem um arsenal de técnicas e ferramentas que pode ajudar. A gente precisa procurar, né? Muita gente não procura, né? Às vezes a pessoa fala, não, porque eu sou assim. Eu sou assim, vou nascer assim, vou crescer. Como se não pudesse mudar. Né? E na verdade, assim, para tudo tem treinamento, para tudo tem direcionamento, né? Lógico, de um profissional, de pessoas que estão preparadas para isso. Sim. E também do Espírito Santo, né? Porque a gente sabe que a ação do Espírito Santo na vida da gente tem essa capacidade transformadora e de nos tornar melhores a cada dia. A Bíblia fala de edificação, né? Ou santificação, o processo de santificação. Você considera, William, que a inteligência emocional está ligada com a inteligência cognitiva? Ou seja, uma pessoa mais inteligente, na inteligência intelectual, cognitiva, ela tende a ser mais inteligente emocionalmente ou isso não tem relação? Então, na verdade, tudo está conectado, né? Tem um link porque a gente consegue linkar pelo seguinte, porque quando a gente está falando de inteligência emocional, a gente vai falar basicamente de habilidades sociais e principalmente de regulação emocional, certo? Então, se eu estou falando de regulação emocional, é inevitável que esse processo e esse fenômeno de regulação emocional precisa passar pelos domínios cognitivos. Então, quando eu tenho um indivíduo que está precisando fazer um ajuste nas suas emoções, ele precisa lidar com memórias, ele precisa lidar com planejamento, ele precisa lidar com atenção, com concentração, com percepção de sintomas físicos, com raciocínio. Então, tudo isso é domínio cognitivo. Faz parte. Então, não tem como dissociar. Sim. Uma pessoa que é inteligente, intelectualmente falando, né,
do ponto de vista intelectual cognitivo, de repente ele é bem desenvolvido, tem um nível alto de cognição e isso pode favorecer as regulações emocionais, ele conseguir fazer um caminho de maturidade, de tranquilidade, ponderação, de bom raciocínio. Eu te perguntei isso porque assim, me chama a atenção, às vezes, algumas pessoas que eu conheço, principalmente pessoas mais velhas, assim, que você olha e fala, nossa, quanta inteligência emocional ali. A capacidade, a resiliência, a capacidade de lidar mesmo com as frustrações da vida. A pessoa parece que foi treinando aquilo durante a vida e se torna uma pessoa forte. E, às vezes, são pessoas extremamente simples do ponto de vista intelectual. Mas, emocionalmente, são pessoas, para uma rocha mesmo, nada abala. Agora, não sei, de repente, talvez eu estou associando a inteligência cognitiva com informação, né? Porque às vezes não é que a pessoa não é altamente inteligente cognitivamente falando, mas de repente é porque ela teve acesso a pouca informação na vida, né? Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Sim, eu acho que você quer falar sobre sabedoria. A pessoa muito simples, você pergunta para ela assim, você sabe resolver um problema de matemática? Não. Você sabe alguma coisa de história? Não. Mas emocionalmente ela lida com os problemas da vida de maneira exemplar. Sim. Isso me chama muita atenção, né? Assim, na simplicidade da pessoa, às vezes até uma sabedoria, igual você falou, uma frasezinha que a pessoa fala ali que de maneira simples, com português errado, eu acho que você resumiu bem quando você falou da informação, né? Porque às vezes a pessoa tem uma quantidade de informação pequena, de repente é uma pessoa que não teve acesso a estudo, ou nem foi alfabetizada. Sim. Mas a experiência de vida, né, o cuidado, ou até algo transgeracional. O que eu quero dizer? Tem pessoas que têm um padrão de inteligência emocional, de facilidade com suas emoções. E de onde que vem aquilo? Vem de toda uma geração. De repente ele teve pais, um ambiente familiar organizado que permitiu aquilo, teve avós, teve bisavós, né? Isso vai sendo transmitido. Sim. Então, com certeza, quando você fala, né, se tem, por exemplo, se a inteligência emocional, se ela está linkada com a inteligência cognitiva, eu acho que a gente pode ter as duas situações, né? Onde a inteligência, o nível de inteligência cognitiva do João Pessoa pode contribuir para que ele tenha uma regulação emocional. Sim. Mas não necessariamente a inteligência emocional precisa de reserva cognitiva. Ou de informação, de estudo, exatamente, digamos assim, né? Porque vai perpassar pela experiência, por princípios, por construção, né? E às vezes é tanta pancada na vida que a pessoa levou que ela foi que criando aprende, casca, né? Com certeza. Isso também a gente não pode subestimar a importância das experiências, né? Eu falei da pessoa mais velha porque, assim, às vezes você olha e fala, essa pessoa já passou por tanta experiência que ela, se ela foi emocionalmente inteligente, ela foi tirando o melhor de cada experiência ali, chega lá na frente com muito mais... Eu acho que uma forma da gente observar é a estabilidade, né? Se a gente vê que a pessoa é estável emocionalmente, então a gente entende que ela tem inteligência emocional. Inclusive num grupo, empresas. Sim. A pessoa pode ter um monte de informação, pode ser PhD. Se ele não sabe lidar com pessoas, por exemplo, quando o Goleman fala da inteligência para gerenciar relações interpessoais. Se ele tem dificuldade nesse tipo de inteligência, então ele vai ser um fracasso na vida profissional dele. Pode né? ter o PhD, pode ser formado em Harvard, Exatamente. que não vai resolver, né? Interessante. E esse caminho de aprendizagem, já que é possível aprender, que é muito bom, né? Todo mundo... Porque às vezes alguém está assistindo e pensa assim, quando vocês falam aí dessas características da inteligência emocional, eu não me vejo enquadrado nisso. Mas a gente já viu que dá para aprender, né? E eu queria saber como, assim, você acha que existem fatores genéticos, ou é através de leitura mesmo, ou é só fazendo terapia? Como é que alguém pode avançar nesse processo de se tornar uma pessoa mais inteligente emocionalmente? Então eu acho que é tudo isso que você falou, é um conjunto, né? Geralmente no processo a gente não vai lançar a mão só de uma ferramenta. As pessoas, elas encontram solução. Eu costumo dizer assim, onde tem um problema tem uma solução, onde tem uma resposta vai ter uma pergunta. Olha. Então muitas vezes a pessoa ela já tem condições de construir um caminho de solução para ela. Mas é claro, a gente considera, você perguntou, né, se é algo biológico, se é algo da personalidade, se é genético, e mesmo que seja genético, isso pode ser ajustado. A gente entende que o ser humano é biopsicossocial, né? Então, dentro dessa perspectiva, a gente pode entender que a personalidade vai interferir, as experiências que ele viveu também vai interferir na forma daquela pessoa funcionar no mundo. E se tem uma disfunção, o que é isso? Se tem, vamos supor, um traço de personalidade que dificulta a pessoa fazer um bom caminho de convivência, de regulação das emoções, né?
e ele precisa tratar isso, ele vai buscar. Aí sim, né? Aí respondendo a sua pergunta, talvez ele precise da terapia sistematizada. Por quê? Tem um protocolo de tratamento que não é tão rígido, mesmo sendo flexível, mas ele vai acompanhar aquele indivíduo no desenvolvimento de uma demanda. Se constrói um objetivo ali, né? Um propósito. Então, de repente, a pessoa, não sei, uma hipótese aqui, tem problema de ciúme dentro de um relacionamento amoroso, não se sente seguro e está sempre desconfiado. É um padrão muito comum. É um problema. Isso é muito comum acontecer. Eu lido com isso todos os dias, praticamente, nos atendimentos. Então, se a pessoa tem um padrão de não conseguir confiar, ele precisa tratar essa dificuldade. E aí, como que ele vai fazer isso? Então, ele vai procurar um profissional habilitado que vai usar a técnica para isso. Então, dentro da terapia, eles vão planejar, fazer um passo a passo para conseguir alcançar aquilo lá. Muitas vezes ele pode lançar a mão da terapia, fazendo as sessões semanais, geralmente sessões de 50 minutos, né? E ali ele vai usar as técnicas, as tarefas que a terapia cognitivo-comportamental pode, não só, mas tem outras abordagens. Tem muita gente que ama a psicanálise, se beneficia muito da psicanálise. Sim, eu conheço uma pessoa que sempre fala comigo, fiz psicanálise, melhorei demais e estou muito feliz e não paro mais. Cada pessoa se adequa a uma determinada abordagem, né? Sim, isso vai ser individualizado. Ou mesmo no âmbito religioso, né? Na igreja tem acompanhamento, né? Sim. A gente sabe que tem isso, discipulados, processo de formação de pessoas, isso tudo contribui. Mas é claro que isso precisa ser planejado com base num foco, num propósito. Tem que ter uma meta, né? Mas é possível. A clareza de qual é a necessidade, né? Saber, a minha meta é resolver esse problema. E muitas vezes a pessoa com essa dificuldade de inteligência emocional fica meio perdida sem saber qual é o real problema, né? Sim. Talvez por isso os profissionais são tão importantes para mostrar, nós temos um problema aqui. E ajudar a pessoa a achar a própria solução, né? É muito comum, Douglas, transtorno de personalidade, né? Transtorno de ansiedade ou mesmo transtorno depressivo. Enfim, esses transtornos psicológicos, é muito comum a gente ver que isso afeta demais a vida de uma pessoa. Sim. Então, muitas vezes eu tenho alguns exemplos de clientes com transtorno de personalidade que tinham um grande prejuízo profissional ou amoroso, por exemplo, em relacionamento, mas me marcou muito um caso de prejuízo profissional. Cliente extremamente competente, ótimo currículo e que tinha muitos prejuízos, né? E aí, quando a gente foi trabalhar a personalidade, em questão assim, de uns 3, 4 meses, começou a ver um outro padrão, tornou autoeficaz naquilo, consegue regular suas emoções, consegue perceber como que ele agiria antes e como que está agindo agora, percebe? Então, essas diferenças, quando você vê que a pessoa está conseguindo aplicar, você vê o quanto que é importante a terapia. Né? É quase que um nascer de novo, né? Porque a gente, quando a ideia que a Bíblia traz do novo nascimento é exatamente isso. É você estar diante de uma situação, você fala assim, antes eu agiria assim, hoje a minha ação é diferente. Por conta de uma transformação que houve ali na minha vida. Eu acho que o papel de vocês tem muito... Você falou que é um ministério e é mesmo, porque imagina, a pessoa se vendo hoje agindo diferente. Ela foi treinada, ela aprendeu a lidar com aquilo de maneira diferente, né? E o erro não é porque ela quer, né? De repente vai se repetindo e quando ela se vê, ela está repetindo um padrão às vezes. Sim. Um padrão até familiar. Que foi ensinado na infância. Né? Ou estratégias que ela foi adquirindo ao longo de uma vida. Rapaz, e a gente vive na sociedade do julgamento, né? A pessoa tem uma atitude imprópria, digamos assim, todo mundo fala, é porque ela quer, é porque ela é cruel, é porque ela é má, é porque ela não presta. Mas às vezes ela está repetindo um padrão, né? Na maioria das vezes, sim. Eu vejo que costuma ser familiar. Na maioria das vezes está repetindo um padrão ou ela cria um comportamento de estratégia para compensar algo que passou. Né? Isso é muito comum também. Olha. Então, por exemplo, se você tem uma pessoa que passou por abuso, essa pessoa inevitavelmente vai ter um problema no relacionamento. Então, inevitavelmente? Com certeza, não tem como evitar um problema no relacionamento. Se ela vem com o problema do abuso, ela vai entrar no relacionamento com essa experiência. Sim. Então, o que eu estou dizendo assim é que existe um espectro. O problema pode ser pequeno, como pode ser um problema muito grave. Claro. Né? Mas certamente ela vai ter esse registro. Porque isso fica registrado no corpo. Não apaga, né? E aí é a terapia que vai ajudar. Sim. E uma situação, por exemplo, nós estamos falando de trauma de abuso, por exemplo. Isso afeta a parte emocional da pessoa. Se ela não desenvolver inteligência emocional, ela vai viver em função daquele registro, daquele trauma que aconteceu. Olha só. Então, se você trabalha a inteligência emocional da pessoa,
Então, mesmo tendo aquela lembrança, mesmo sendo ativada com aquele registro, hoje ela tem recurso para poder ajustar e seguir bem. Legal. Mesmo lembrando, ela segue adaptada. Né? Aquilo não influencia na vida dela de maneira objetiva, né? Não afeta tanto. Não é que ela vai esquecer, mas ela vai aprender a lidar não vai com aquela determinar, memória. né, um prejuízo, por exemplo. Ela consegue seguir sem ter prejuízo. Eu achei interessante a sua fala sobre como que uma coisa afeta... Que a vida, assim, é um emaranhado de coisas, né? Então, assim, se você tem um problema emocional, aquilo afeta no seu relacionamento, afeta nas suas amizades, afeta na sua vida financeira, na sua vida profissional, em tudo, né, na verdade. Tudo conectado, né, Douglas? E eu acho que o afeto está presente em tudo, entende? O afeto está presente no trabalho, está presente no dinheiro, está presente no relacionamento. Tudo que você faz. Então, onde tem coisa, onde tem ser humano, tem emoção. Entende? A gente é feito disso, né? E o nosso Deus, rapaz, ele resolveu se fazer carne. Pois é. Vim para essa carcaça aqui e vem o Deus de toda a terra, o Criador, o Verbo se fez carne. Jesus Cristo encarnado, para nós que cremos, Jesus, o próprio Deus, o Filho de Deus ali, veio sentir essas emoções e nos deu realmente um show, né? Uma aula de como lidar com as emoções. E é isso que eu queria que a gente trocasse essa ideia a partir de agora. Primeiro evento da vida de Jesus que me chama muita atenção é ali no livro de Mateus, capítulo 4, que ele vai para o deserto para fazer aquela preparação para iniciar seu ministério, né? E ele tem ali sofre as tentações. E o diabo, em todas as 3 vezes que ele tenta Jesus, ele fala, se és filho de Deus, ele começa a mexer com a identidade de Jesus. Se você for filho de Deus mesmo, transforma essas pedras em pães. Se você for filho de Deus mesmo, pula daqui e tal. O diabo tem sempre essa coisa de tirar de nós a nossa identidade, querer fazer a gente ter dúvida de quem a gente realmente é. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do autoconhecimento, da convicção de quem a gente é, especialmente assim, enquanto filhos de Deus, o quão importante é a gente saber quem somos nessa terra, né? Então, na verdade, quando você falou do tema, né, e a gente falar da psicologia de Jesus, eu fiquei um pouco preocupado, porque eu achei quase que pretensioso, mas ao mesmo tempo, com muito respeito e cuidado, a gente acha que a gente pode fazer um pouco, né? Claro. Porque nós estamos falando de uma pessoa que é o exemplo máximo da perfeição da sabedoria, da inteligência emocional. Eu acho que, por mais que a gente queira, a gente não vai ter recurso para poder falar disso. Para chegar nesse nível, né? Mas nós vamos tentar e usar o que nós temos, né? Mas quando você fala isso, por exemplo, então é exatamente isso. Naquele momento, porque eu sou cristão, né? Então eu sou um seguidor de Jesus, graças a Deus por isso. Quando a gente fala da pessoa de Cristo e como que ele teve firmeza quando o diabo vem para tentar confundi-lo na identidade dele, que é o que você disse. Sim. Ali fica muito claro que ele está tranquilo com relação ao que ele é. Ao que ele é. A psicologia, ela vai dizer para nós que a gente tem autoconhecimento quando a gente é capaz de identificar e descrever o que a gente pensa e o que a gente sente. Ah, legal. Né? Então, se a gente puder resumir assim, né, se é permitido, certamente, naquele momento ali, Jesus sabia monitorar tudo que ele pensava. Ele sabia descrever tudo que ele pensava. Ele sabia monitorar todas as emoções. A palavra fala que em tudo ele foi provado, em tudo ele venceu. E quando fala em tudo, é em tudo. Então, certamente, ele foi o cara que sabia tudo que ele estava passando, sabia descrever todas as emoções e sabia fazer todas as conexões que nenhum psicólogo na face da Terra deve ter feito, né? Porque o nosso desafio é saber conectar os pontos de disfunção, os pontos que não estão saudáveis, né? Então, quando alguém chega falando e botando em xeque a identidade dele, ele calmamente e muito rapidamente ele sabe quem que ele é. Então, é o que, né, o pai da inteligência emocional fala, né, sobre autoconhecimento emocional. Então, Jesus tinha esse autoconhecimento emocional. Ele sabia tudo que ele sentia, por que ele sentia e o que ele pensava. Por que ele estava ali, passando por aquilo, dentro de um propósito, né? E sabe o que eu acho lindo, cara? É que quando ele volta do deserto, com todas essas dúvidas sendo geradas, né, assim, sendo jogadas por Satanás ali, quando ele volta, ele caminha em direção a João Batista para ser batizado. E aí vem a voz do céu e diz, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Quer dizer, Deus afirmando, ó, você tem que saber quem você é. Você é meu filho amado.
se a gente souber quem a gente é nessa perspectiva espiritual, eu acho que já ajuda bastante, né, William? Eu acho que aí Jesus vem trazendo o exemplo do autoconhecimento, que é o que você está falando. E não só do autoconhecimento, mas do conhecimento, né? Me veio uma questão agora que eu penso assim, para a gente amar uma pessoa, a gente precisa conhecer, não é verdade? Verdade. Eu acho que Jesus tinha isso. Ele tinha o conhecimento do Pai e a intimidade era tão grande, o amor existia ali, que era um espelho para ele, e ele também tinha autoconhecimento. Isso vai falar de amor próprio também. Interessante isso. Porque quando ele conhece o Pai, ele ama o Pai. E se ele se conhece tanto, ele também se ama. E ali eles são um. E é o que ele fala na palavra. Nós somos um. Né? E você percebe, dentro da sua atuação, dentro da... É consultório ou clínica que vocês falam? Clínica, consultório, a mesma coisa. Lá no seu trabalho. As pessoas, em geral, elas se conhecem? Porque eu acho assim, tem muita gente que tem uma visão distorcida de si mesmo. Sim. Ela acha que ela é muito simpática, mas na verdade não é. O outro já acha que nossa, eu sou muito trabalhador. Você fala assim, cara, acorda 11 horas da manhã e se acha uma pessoa trabalhadora. Eu acho que a visão não é fácil se conhecer. O que você acha quando você vê lá os seus pacientes? A maioria das pessoas tem uma visão correta de si mesmo ou uma visão distorcida? Eu acho que tem um pouco de tudo lá, sabe? Acho que é normal. Seria leviano dizer que as pessoas chega gente que não se conhece de jeito nenhum. As pessoas se conhecem. De repente o problema é que elas não se conhecem o bastante ou não têm firmeza ou clareza daquilo que elas enxergam e veem. Em algum nível elas vão ter algum conhecimento de si. O que acontece muitas vezes é que elas precisam adquirir mais conhecimento de si, aprender mais sobre si, sobre autodomínio, né? Então, claro que todo mundo que vai lá está buscando alguma coisa, né? Eu costumo dizer, eu acho que eu me formei, eu não estava tão preparado para isso. Porque a partir do primeiro dia que quando você começa a atender, que você percebe, eu vou passar o dia todo lidando com o problema das pessoas. Isso, num certo nível, pode ser pesado para o profissional. Super. Porque é bem isso que você falou, as pessoas vão lá querendo respostas. E muita gente, sim, vai lá querendo respostas sobre si, querendo se conhecer. E às vezes o processo fica longo, porque tem questões para trabalhar. É o que eu te disse. Acho que as pessoas se conhecem um pouco, mas na maioria dos casos elas estão lá buscando se conhecer mais ainda. Se conhecer. Você falou sobre ser pesado, estava conversando com o Matheus, nosso amigo em comum, o Matheus Coelho. Estudou comigo. Um abraço para o Matheus, deve estar assistindo nós aí. Valéria, né? Valéria também. Um abraço para eles. Casal abençoado. E ele falou, cara, eu atendo 6 pessoas por dia. Eu falei, mas é pouco, não? Ele falou assim, cara... É isso mesmo. Mais que isso eu não aguento. A carga é muito, né? Você tem que lidar com... É pesado. É interessante. É uma dificuldade. Por exemplo, eu estou numa luta para tentar manter a agenda num número ideal. É mais ou menos isso. 6 pessoas por dia. 7, talvez. Mais que isso fica pesado. Mas a gente vê que as pessoas estão necessitadas. Isso é uma verdade. A demanda vem. Mas sobre o peso é isso mesmo. Até para que a gente se preserve, né? Porque a gente... Você tem que estar bem também para ajudar, né? Para conseguir ajudar com você qualidade. Dá conta de ajudar, isso mesmo. E você falando sobre essa questão do autoconhecimento, eu penso sempre assim, para o nosso público aí, pensar e refletir sobre isso. Acho que a melhor maneira da gente se conhecer é conhecendo a Deus. Porque conhecendo a Deus, a gente conhece a perfeição. E com isso, a gente consegue fazer uma comparação e a gente percebe o quanto a gente precisa melhorar. E quando a gente tem uma visão muito elevada de nós mesmos, do tipo, eu sou muito bom, o pessoal faz isso comigo, mas eu não mereço, eu sou bom demais. E a Bíblia fala isso, né? Paulo diz, não tenha de si mesmo uma visão demasiadamente elevada. Não é bem essas palavras, mas é algo assim. Porque tem o problema da baixa autoestima, mas também tem o problema da megalomania, né? Que as pessoas se acham muito boas. Às vezes a gente faz uma coisinha e já acha assim, nossa, eu sou muito bom. Tem até nome para isso, né? Tem transtornos para falar disso, né? Né? Que tratam disso. Narcisismo. E essa autoidolatria, ou essa megalomania, essa mania de grandeza, eu acho que afasta muita gente de Deus, cara. Nós, perto de Deus, não somos nada e tudo que a gente faz ainda é muito pouco perto daquilo que Ele faz por nós, né? Mas, enfim, vamos ver mais um evento da vida de Jesus. Quando eles trazem para ela uma mulher, né? Uma mulher pega em flagrante prostituição ou adultério. E Jesus ali, todo mundo acusando aquela mulher, o evento é muito conhecido,
E ele tranquilamente se agacha, começa a escrever na areia. Depois ele fala, vamos resolver isso aí. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Uhum. E a forma como que Jesus lida com aquilo, me parece assim, um sentimento de empatia, que é uma das características da inteligência emocional, muito grande. Como é que você vê esse evento e a importância da empatia? Então, a empatia no conceito da psicologia é essa capacidade da gente poder sentir um pouco do que o outro sente. Uhum. Tem 2 termos que poderia ajudar nisso, que seria empatia ou alteridade, né? Sendo que na alteridade você tem que fazer o movimento de estar lá no lugar, né? Então, é um pouco diferente da empatia. Na empatia, você é a capacidade de tentar sentir o que o outro sente. Uhum. Eu acho, Douglas, que isso também não é questão de achismo, né? Eu acho que a verdade está ali. Mas a empatia é um dom. Eu vejo assim, sabe? É claro que as pessoas vão ter um nível de empatia, né? Agora, essa empatia do cuidar, do olhar para o outro, do ter compaixão, da amabilidade, eu acho que isso é um dom. Talvez ligado a um traço de personalidade, né? Quando a gente fala de personalidade, tem uma face da personalidade, um traço de personalidade que é a agradabilidade ou amabilidade. Uhum. Então, uma pessoa que tem um nível de amabilidade elevado, ele vai ter essa empatia muito desenvolvida. Uhum. Eu vejo que isso também é um dom que pode ser desenvolvido. Sim. Né? Para uma pessoa, tem gente que pode ter mais dificuldade para desenvolver isso, mas eu acredito que tem pessoas que têm isso mais acentuado. E quando você fala desse evento onde Jesus ele tem empatia com a prostituta, né? Madalena, Maria Madalena, eu acho que nesse exemplo com Maria Madalena, na verdade, Jesus ele quer ilustrar o nível de empatia que ele tem com todo mundo, né? Sim. Porque se você for parar para pensar na cruz, quando ele está entre os ladrões, ele está no meio, e aqui nós temos os 2 ladrões que estão sendo crucificados, e um dos ladrões confessa quem é Jesus, e o que está do outro lado diz que não, e testa ele, assim como tem o soldado que enfia a lança nele. A mãe de Jesus estava presente junto com João e com Maria Madalena naquela cena. Isso mesmo. E quando Jesus morre, isso tem um livro que chama A Isca de Satanás, não sei se você conhece esse não. livro, John Bevere. Não. Nesse livro ele fala muito sobre essa questão da ofensa. E eu acho que a empatia pode entrar ali. Porque esse escritor diz o seguinte, que quando Jesus morre ali nessa cena, ele iguala a todos. Né? Então eu acho que nessa cena de empatia que você traz quando ele tem com Maria Madalena, nessa passagem da Bíblia, eu acho que ele vem de trazer um pouco isso. Dizer para nós, olha, aqui somos todos iguais, né? Vocês são iguais. Ele não é igual a nós, né? Ele se fez igual, mas não é, né? Ele nivela todo mundo, e quando ele nivela todo mundo, eu acho que ele deixa essa mensagem para nós. Sejam uns com os outros. Sejam empáticos uns com os outros, não julguem uns aos outros, porque aqui vocês são todos iguais. E quando a pessoa percebe que as pessoas ao seu redor não agem para com ela com empatia? Eu vejo assim, um perigo muito grande da vitimização, né? Sim. Tipo assim, eu olho e falo assim, as pessoas, eu sou empático com as pessoas, mas as pessoas não são comigo. O que você diria? Eu acho que é um julgamento. E aí você levantou uma questão interessante e eu fiz uma conexão aqui, porque a gente sempre pensa o seguinte, que a empatia precisa acontecer com o prejudicado, com aquele que está inferiorizado ou na posição de vítima. Sim. Mas eu acho que a empatia ela vai caber tanto para o suposto perpetrador como para a suposta vítima. Será que a pessoa que está se sentindo vitimizada não pode fazer um movimento de empatia para olhar o que aquela figura também pode estar pensando? Né? Isso porque me veio geralmente quando a gente é o ofendido, a gente acha que não precisa ter empatia com quem ofende, né? E será que eu, na condição de ofendido ou de abaixo, eu não preciso ter empatia com o outro que está numa outra posição também? Nossa. Por exemplo, não é? É difícil. Eu estou colocando aqui, vamos supor... não, a gente vê, por exemplo, Jesus sendo esculachado lá pelos soldados e ele fala, orando por eles. Então, quer dizer, ele como vítima ali, ele poderia só falar assim, nossa... Essas pessoas não têm empatia comigo. Será que eles não estão percebendo que a cruz já está pesada para carregar? Mas não, ele está pensando, eles não sabem o que fazem. Quer dizer, ele está se colocando no lugar daquelas pessoas e orando por elas. Eu estou pensando aqui num exemplo prático, né, que a gente pudesse falar sobre isso. Mas, por exemplo, numa situação de emprego, de trabalho. Sim. O patrão ele precisa agir de uma certa forma, né? E aí, de repente, a pessoa vai se sentir prejudicado
e fica naquela posição de vítima, certo? Uhum. E aí ele julga. Então ele espera que o patrão tenha empatia com ele. Aí fica o famoso mimimi, né? Que é isso aí. A ideologia do mimimi que está por aí. E de repente aquele empregado que está se sentindo prejudicado, será que ele não poderia usar essa empatia para pensar, por que será que ele está agindo assim? Sim. O que está acontecendo que está fazendo ele agir dessa forma? O que será que ele está sentindo naquele lugar? Porque geralmente os líderes também sofrem. Ué. Não é verdade? Com certeza. Então eu acho que essa empatia ela vai ser importante tanto para quem está abaixo como para quem está acima. Né? Sim. Daí a gente vê o tamanho do nosso desafio, né, William? Porque assim, é difícil demais, velho. Você tem que ser empático em todos os momentos, até mesmo com quem às vezes está te prejudicando, você pensar, por que ele age assim? De repente tem motivos para isso, quem sabe eu também posso ajudar. Eu gosto muito de futebol, aí eu fico pensando naquele jogador que treina a semana toda, no dia do jogo, domingo, o treinador fala assim, não, você vai ficar no banco. Aí pra ele, bravo, se ele fica bravo, cara, eu treinei pra caramba, mas aí o treinador precisa colocar só 11. O treinador, ele tem os motivos dele. O jogo pede determinadas características. Então, pensar no outro em todos os momentos não é fácil, não. Não é fácil, não. Mas, assim, vamos lá. Tem também a questão de Jesus para com os fariseus. Ele batia de frente e os caras pegavam no pé dele mesmo, tanto é que chegaram a matá-lo, né? E ele tinha uma coragem para desagradar. Eu acho que isso é um problema de muita gente. Eu até acho também que eu tenho um pouco desse problema. Essa coisa de não ter coragem para falar não, ou às vezes fala não, mas depois fica assim, nossa, mas será que eu não podia mesmo ter feito o que a pessoa me pediu? E fica aquele conflito interno, porque você não consegue chegar e estabelecer limites claros. E Jesus tinha essa coragem, né, para desagradar. O que você acha? A gente tem que fazer de tudo para agradar o máximo de pessoas possível? Não, ou a gente tem que entender que não tem como agradar todo mundo e a gente tem que ter essa coragem? Eu estou aqui tentando fazer um link disso que você está falando com o tema, né, da regulação da inteligência emocional. Eu acho que é bem isso. Nas suas palavras tem uma reflexão, mas tem uma resposta também. Nós estamos tendo uma geração doente porque os pais, começar pelos pais, eles estão com medo de frustrar os filhos, de desagradar os filhos. Isso é transgeracional. Se a gente não trabalhar isso, e tem uma tendência que isso vai piorar, né? As próximas gerações vão ter mais dificuldade com isso ainda. Então nós vamos ter líderes fracos, né? Porque tem um princípio de ordem. O que seria o princípio de ordem? Tem coisas que precisam ser ordenadas, porque senão vira bagunça, certo? Sim. E quando a gente fala de um sistema, de um organismo, de ordem, a gente precisa de alguém que seja autoridade, que seja líder. Não estou falando de autoritarismo, não estou falando de machismo, nada disso. Claro. Não falo de ignorância. Mas eu estou falando, às vezes, de firmeza, né? De liderança. Então, muitas vezes, você vai contrariar. O que acontece muito é que as pessoas não dão conta com a reprovação do outro. Então, o medo da reprovação social. Exatamente. E aí eu acho que essa palavra medo, ela traduz bastante. Então, se a gente está falando de inteligência emocional, o medo é uma emoção. Sim. Então, muitas vezes as pessoas, por medo da reprovação do outro, ou do julgamento do outro, ou da perda do outro, do rompimento, elas toleram e permitem coisas. Aí até abusos, né? Fica permissivo. Né? Então, eu acho que a emoção, se a gente puder resumir o que você está falando aí, nessa questão, esse último ponto que você coloca, né, da questão da coragem para desagradar, exatamente. O medo em desagradar alguém. Então, o que você pode fazer para regular o medo? Então, numa intervenção, por exemplo, terapêutica, você abordaria exatamente essa emoção aí. E vai trabalhar essa emoção. De onde que vem esse medo? Por que você não pode desagradar? E por que você não pode ser julgado, né? E por que a opinião do outro vale tanto para você, né? E por que você não pode perder o contato com o outro? Né? Às vezes é importante também saber perder esse contato. Então, né? O medo é uma emoção que precisa ser regulada também. Nisso Jesus dá um show, né, cara? Porque, assim, a religião estabelecida da época, ele nasceu judeu, dentro do contexto do judaísmo. Esses fariseus que vinham até ele com palavras tentando tirar dele algum erro, levá-lo a cometer algum erro. E ele era muito duro com essa galera. E para ele isso significava o que significou, que era a morte. Então ele deu o exemplo para nós no extremo, porque era aquilo. Eu desagrado esses caras,
sabendo que, por conta disso, eles vão me matar. Porque ele estava desafiando a religião da época, né? Sim. Então, ser uma pessoa que tem coragem para falar, o que é certo, ainda mais em tempos de politicamente correto, onde você meio que tem que ficar para agradar todo mundo, você não pode nem sequer se posicionar, né? Em nenhum aspecto, quase. Político, então, nem se fala, né? E Jesus se posicionava politicamente, se posicionava religiosamente, se posicionava em tudo que ele ia fazer. Ele deu um show aí. E a gente, às vezes, para não perder isso aqui, a gente não tem coragem de falar não, né? Mas eu acho que e ele, tem para uma perder coisa... a vida, ele foi ao extremo. Eu sou muito cuidadoso com a questão da ordem, sabe? Uhum. Quando eu falo de ordem, eu estou falando das coisas mais organizadas mesmo. Uhum. Então, por exemplo, numa família, é muito importante que os filhos saibam como é que está organizada essa família. Sim. Como é que ela está ordenada. Então, eu penso que um dos motivos, você usou a palavra que Jesus foi duro, mas eu acho que ele foi firme. Ele foi organizado. Eu diria assim, Jesus foi muito organizado. Sim. Porque ele respeitava um princípio de ordem. Uhum. Então, tanto que ele fala, dai a César o que é de César. Sim. Então, ele era muito justo. Né? É. Essa justiça toda vem desse princípio da ordem. Né? Ele tinha tanta consciência da ordem que ele chega a falar, né? A mim importa agradar a Deus do que aos homens. Exato. Quer dizer, ele precisava dizer não para esses fariseus, porque se dizer sim para eles era dizer não para Deus. Então, a gente precisa saber o tamanho das coisas, né? Às vezes o adolescente não consegue dizer não para o coleguinha que chamou ele para fumar maconha. Mas ele tem que entender que ao dizer sim para esse colega, ele está dizendo não para o pai, que é muito... E dentro da ordem limite, né? Quando ele dá o limite também, ele dá uma oportunidade para o fariseu escolher, fazer o caminho diferente. Sim. Nós estamos falando de cristianismo. Então, nesse momento, ele dá um limite, dá uma possibilidade para o fariseu escolher segui-lo. E se ele é permissivo e democrático, o fariseu continua fazendo o caminho dele, certo? Verdade. Então, eu vejo que tem coisas que vêm por trás também. É muito amplo, né? Eu acho que se as coisas fossem mais organizadas em termos de ordem, de princípios, a gente teria metade dos problemas de regulação emocional, entende? Resolvidos. Essa inteligência emocional, ela viria só para ajudar, não para resolver problema, né? Uhum. Antes do problema chegar, né? Evitaria do problema chegar. Com certeza. Eu acho muito amplo, muito interessante analisar isso tudo, e a coragem de Jesus ali demonstra mesmo. E a outra que eu pus aqui foi a respeito do milagre da multiplicação. Porque eu vejo ali Jesus assim, muito estratégico, planejamento, sabendo a ordem das coisas, chamou os discípulos, falou, distribui assim, faz assim. A pessoa saber liderar a vida, saber planejar as ações, também tá dentro desse aspecto, ou não, da inteligência emocional. Sim, com certeza. Então aí a gente vai poder falar o quê? Dessa questão da inteligência com pessoas, eu acho. Quando ele fala dessa liderança, interpessoal, né, de estratégia, eu acredito que sim. Porque aí quando ele vai planejar e vai executar, você está falando da multiplicação dos pães, eram milhares de pessoas, não era? Quantas pessoas? 3 mil pessoas? Quase 5 mil. Teve 2, né? Não sei. Não sou bom de matemática, não. Não lembro. Mas assim, né, nessa estratégia, né? Então ele lida com pessoas. O tempo todo ele teve que lidar com pessoas. Né? E eu acho que dentro da perspectiva da inteligência emocional, ele traz isso. O lidar com pessoas, o autodomínio, né? Vejo que muitas questões da personalidade estão presentes ali também, né? Então, dentro da personalidade, a gente tem um traço lá que é de conscienciosidade, né? O que é isso? O quanto que eu consigo organizar as coisas, planejar, ter disciplina. Ele tem método. Jesus é um homem de métodos, né? E muitas vezes na vida a gente se perde porque não tem método para nada, entende? Verdade. Então, quando você fala de liderança e estratégia, ele vem com metodologia, né? Ele vem com métodos. Com certeza está na inteligência emocional. Sim. Ali ele regulou o que ele sabia. E a habilidade social dele era tão grande que eu percebo que ele faz todo mundo se sentir importante, né? Ele chama os discípulos para fazer a distribuição. Ele pergunta, quantos peixes vocês têm aí? Quer dizer, ele usa o recurso que a pessoa tem. Se todo líder tivesse essa... Eu acho que a gente aprende muito, eu quanto professor, você lá... na sua profissão, e pastores, assim, utilizar o recurso que os liderados têm, né? Ele chama, quantos vocês têm aí? Tem tantos peixes, tantos pães. Quantas pessoas são? Vamos organizar isso aqui. Vai lá e faz isso. Dá ordens claras, né? Então,
O aspecto da liderança. Eu acho interessante também a parte da liderança, quando você pensa na liderança de si mesmo, né? Que às vezes a pessoa fala assim, não, isso aí não me importa, porque eu não lidero ninguém. Mas quem não tem nenhum liderado, tem a si para liderar, né? Com certeza. Ser o protagonista e o líder da sua própria história, né? E na inteligência emocional, né, a gente está falando de autodomínio também. Inteligência do domínio próprio, né? É isso que você está falando. Se não tem ninguém para liderar, você tem que liderar a si. E é um desafio a gente, muitas vezes, liderar nós mesmos. É verdade. Eu acho que é o mais difícil, né? Com certeza. Vamos lá. No barco, o pau quebrando, no dito popular aí, as ondas crescendo cada vez mais, o pessoal desesperado e Jesus dormindo. Jesus tranquilo, diante de uma situação. Vamos pensar na vida, né? Quão difícil é manter a calma nos momentos de turbulência da vida. Tá, eu acho que a gente vai entrar já numa dimensão diferente agora. Eu não sei se a psicologia dá conta de explicar tudo isso assim, de uma forma muito completa. Até a Organização Mundial de Saúde, ela traz a espiritualidade como uma dimensão para o ser humano, entende? Então a gente por muito tempo falava do ser humano como ser biopsicossocial. Depois a gente fala do ser humano como biopsicossocial e espiritual. Tem inúmeras pesquisas que vão falar o quanto que a ciência reconhece que a espiritualidade desenvolvida, isso realmente tem um efeito na pessoa, dentro de uma doença. Então, quando você está falando dessa parte, desse evento, né, da tranquilidade de Jesus, eu acho que a gente está falando de fé. A gente está falando de fé, de confiança, de se sentir seguro. Então, na nossa vida cotidiana, eu acho que isso vai ter a ver com essa força divina. O Colégio Internacional dos Terapeutas fala muito disso. É importante que o profissional tenha algo em quem eles falam assim, né? Uma algo espiritualidade em quem saudável. Nós estamos falando de Deus, nós estamos falando de Cristo, né? E de Deus, na pessoa do Pai também, e do Espírito Santo. Sim. Então, nessa perspectiva do barco, né? Onde ele dormia, enquanto a tempestade acontecia, eu acho que essa tranquilidade nasce nessa fé, na confiança de que tudo vai dar certo. Começa e termina aí. E o meio disso se ele fica com medo, ele cria um recurso divino de fé para poder diminuir o medo. Então ele regula a emoção do medo dele, baseado o quê? Na fé dele. Então a emoção do medo que Jesus sentiu, ele sentiu medo, né? Ou melhor, as pessoas sentiram medo, ele estava presente ali. E se porventura, porque não se fala que em tudo ele foi provado e tudo ele sentiu também, será que na hora do vendaval ele não pensa, não, realmente isso aqui o barco pode vai afundar, dar ruim. Tá todo mundo com medo, eu poderia estar com medo também, mas ali ele já regulou tudo, então ele sabe de onde que vem. Como ele tem a regulagem perfeita, para ele foi... dele, o medo dele foi regulado ali. Né? Nossa, que interessante, hein, cara? Então, ó, o que o William está falando aqui, além de tudo, além de toda a proposta da psicologia, a importância de se ter uma espiritualidade desenvolvida e saudável para os momentos de turbulência da vida. Olha, eu tenho clientes que a gente usou todos os recursos. Porque assim, o Douglas, tem gente que você usa uma ferramenta e vai... E já deslancha. Deslancha. E eu já percebi que tinha pessoas que eu usava, às vezes era assim, era sexo masculino, mesma idade, profissão até semelhante. Perfil parecido, de ansiedade e crise de pânico, por exemplo. E aí já aconteceu isso comigo. Eu conduzi os dois casos... De maneira igual. Com o mesmo protocolo. Eu percebia que um avançou e teve resultado, e o outro não. E aí eu via essa questão do nó. Nessa hora, o psicólogo vai ter que usar a criatividade dele. Né? E aí a gente também passa por angústias. A psicologia é uma profissão muito solitária, ou um ministério muito solitário. São histórias que a gente não vê, que não se repete. Não tem tudo escrito em literatura. A gente tem algumas coisas escritas. Mas às vezes vai ter um caso particular que não está escrito em lugar nenhum. E só para resumir, eu tive uma situação assim que eu conduzi os dois casos da mesma maneira. Teve um que venceu o medo, ficou tranquilo, resolveu, acabou. E o outro não conseguia. Olha só. Como se tivesse um nó. E aí quando eu já tinha esgotado as minhas possibilidades, eu fui honesto para ele e falei, olha, o que eu podia fazer por você eu fiz. Como que está a sua vida com Deus? Ele falou, tem muito tempo que eu não faço nada, não vou na igreja e tal. Eu vou começar a ir na igreja. Eu falei, não, mas eu queria te sugerir mais do que isso. Que você tivesse uma rotina de conversa com Deus.
onde você possa se relacionar com essa pessoa. Ah, que legal. Ah, mas eu não acredito que vai dar certo, sei e tal. Mas eu insisti com ele, deixei isso como sugestão e me retirei. Dei um espaço para ele. E aí um dia ele manda mensagem, fala da crise que estava muito forte. Aí nesse dia eu entrei. Falei, olha, lembra que eu te falei que eu podia te ajudar, eu te ajudei. As ferramentas você conhece todas. Então, como você usou todas as ferramentas que eu te apresentei e não funcionou, arrisca com uma nova ferramenta agora. Para tudo que você está fazendo e vai fazer sua oração, vai ter seu tempo com Deus. Uau. E aí ele fez isso. E aí ele... Nossa, que legal, cara. Eu fico até arrepiado. Entende? Nossa, e é uma ferramenta grátis, né? Disponível. A porta dos céus estão sempre abertas. E como que a oração acalma o coração, né? Uma oração feita de verdade, derramada. Não é oração protocolar, mas a oração do coração, ela calma o coração e lança fora o poder da oração. E a gente crê que a oração é um meio de graça, né? É um canal aberto que Deus deixou para nós. Sim. Então, assim, gente... É o maior privilégio que nós temos, poder conversar direto com Deus. Né? Os dois grandes privilégios, a Bíblia, que Deus fala com a gente, e a oração que a gente fala com Deus, né? Ô, William, nós vamos continuar esse papo aqui. Hoje pode crer, vai demorar mais um pouquinho, gente. Deixa eu só mostrar um negócio que chegou, porque o cheirinho tá tão bom. E tá bom. Deixa eu fazer a propaganda aqui, que hoje o programa tá um pouquinho mais tarde, agora não. Hoje o programa tá um pouquinho mais tarde, eu quero fazer a propaganda antecipada aqui, porque se você for pedir, já pede aí de uma vez. Olha que bacana, gente. O franguinho do Sazonal. Toda vez que tem lanche do Sazonal... Tá mostrando aqui o lanche? Tá? Ó, franguinho, tem pizza, tem empanadas, tem um monte de coisa gostosa. Vamos ver o Instagram do Sazonal aqui, rapidinho, pra gente continuar o papo com o William Correia. Pode abaixar aí, meu queridão. Aí, gente, tudo delicioso pra vocês. Entra lá no Instagram. É a palavra Sazonal... As letras da palavra separadas por pontos. Ó, entra no Instagram, coloca lá s.a.z.o.n.a.l e pega o contato lá do Kennedy que você vai amar, te garanto. Depois fala que foi o Pode Crer que indicou, que aí vai ficar mais gostoso ainda. Show de bola, Kennedy. Brigadão pelo lanche. Daqui a pouco nós vamos saborear, William. Assim, você tira aqui pra mim, porque o cheiro aqui, rapaz, tá me desconcentrando. Esse cheiro aqui foi bom, hein? Caiu bem. Vamos lá, a gente ainda tem, eu queria falar um pouquinho ainda sobre, a gente acabou falando um pouco do medo, né? Mas lá no Getsemane, quando ele sua gotas de sangue, e ele demonstra o medo, falando com Deus, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Quase que ele, se fosse a gente falando, pelo amor de Deus, me tira dessa. O medo, quando o medo te envolve de maneira assim, a te tomar, e você perde Jesus não perdeu, né? Porque ele depois ainda concluiu dizendo, mas seja feita a tua vontade. Ou seja, ele sentiu o medo, sentiu o pavor, sentiu o terror daquele momento, mas não refugou. Como é que a gente faz para controlar o medo? Então, primeiramente, entender que o medo é uma emoção que está para nos proteger. Então, se a gente entender, pelo conhecimento que nós temos aqui, né? O medo que Jesus sentiu naquele momento ali é porque ele sabia que ele seria entregue e ele seria separado de Deus por um momento, porque o pecado seria colocado sobre ele. Então eu creio que o grande medo de Jesus, acho que a palavra é clara nisso também, é que ele corria o risco de ser afastado do Pai. Isso ele não queria. Então ele sentiu medo disso. O medo que surge é para proteger ele de passar por isso. Ele poderia ter escolhido não passar. Percebe que o medo vem para sinalizar para ele, olha, você vai ser afastado do Pai. É isso que você quer? E ele sente medo e ali ele pode tomar uma atitude. Não é verdade? Claro. Só que por amor a nós, ele escolhe se entregar. Né? E se permite passar, porque ele também confiou na lealdade e na fidelidade do Pai. Né? Seja feita a tua vontade, eu entrego tudo a ti. Né? Ele confiou na obra. Né? Falando de nós, então, o medo como uma emoção que vem para nos proteger, é graças ao medo, por exemplo, que a gente sobrevive. Né? A gente não vai dar bobeira na frente de um leão que pode me dragar. A gente olha para os dois lados antes de atravessar. Né? Uma serpente, exatamente. É graças ao medo. Então tem esse medo que nos protege. O que pode ser patológico, Douglas, é o medo que nos coloca paralisado. Isso é patologia. Então uma coisa que a gente sempre tem que observar é, enquanto emoção, o quanto que a emoção está me protegendo e me ajudando, o quanto que ela está me paralisando, me atrapalhando.
Quantas pessoas deixam de fazer coisas, deixam de realizar coisas, seja na vida pessoal, na vida profissional, na vida em igreja, em comunidade com os irmãos, às vezes estão tendo prejuízo, está deixando de colocar a serviço por medo. Medo de se ferir, medo de se decepcionar. E uma coisa que você falou, como diminuir o medo que você falou? Não é sobre diminuir o medo, é sobre enfrentar. Quando as pessoas sentem medo, elas ficam buscando um lugar seguro. E, na verdade, um bom caminho seria que as pessoas buscassem se sentir confiantes e ter estratégias para lidar com o medo. Mas não buscar a segurança. Porque na busca de um lugar seguro, você quer evitar o medo. E a esquiva ou a evitação não vai te trazer nenhum autoconhecimento. Então, o medo está presente sim, mas o caminho não é buscar, nessa regulação emocional, é se permitir passar pelo evento e se permitir sentir o medo com previsibilidade e controle. Então, nesse sentido, a gente consegue aprender. Quando você fala previsibilidade e controle, explica melhor. Então, vamos pegar um transtorno que está muito comum hoje em dia, que é o transtorno da ansiedade. Né? Então, principalmente depois da pandemia, o que eu atendi de jovem, adolescente, entrando na fase jovem, né? 17 anos, com ansiedade social, muita coisa. Porque ficaram, no período ali que eles estavam com 12, 13 anos, que eles iam se expor, né, nos seus grupos, eles ficaram trancados e quando volta, estava de máscara, agora precisa tirar a máscara, precisa sorrir. Verdade. Então, eu tive que tratar muito caso desse. Então, na sua pergunta, quando você fala sobre ter previsibilidade e controle, só tem um jeito de você vencer a ansiedade, se expondo, mas expor com segurança. Então, ter previsibilidade e controle é construir todo um pensamento de modo que você saiba o que você vai encontrar, o que pode acontecer e o controle, quando acontecer, que ferramentas eu vou usar. Como é que eu vou agir? Então, isso que é o controle, né? Legal. Então, se a pessoa tem ansiedade social, não está querendo sair de casa e vai chegar lá, vai ter a sensação de que está todo mundo olhando para ele, que ele está sendo julgado o tempo todo, ele já vai sair sabendo que isso vai acontecer. Isso é previsibilidade. Preparando a mente para... Isso é previsibilidade. E depois que ele está lá dentro, ele vai ter ferramentas para controlar o medo e passar pelo medo e vencer pelo medo. Isso também é regulação emocional. Sim. Então, é uma mentira a gente dizer que regulação emocional é não sentir a emoção. Pelo contrário. Inteligência emocional é dar conta de sentir a emoção, passar por ela e ter recurso e aprender algo com isso. Legal. Quando você falou, eu fiquei pensando na experiência de aprender a dirigir, né? Porque é uma coisa que traz medo para todo mundo. Quem não sabe dirigir, vai ter que entrar num carro e dirigir. Você não vai começar a dirigir lá no meio da avenida mais movimentada da cidade. Então, você vai com segurança... A gente chama isso de exposição gradual. Gradual. Na psicologia isso tem nome, né? Então, vai expondo gradualmente. Começa a dirigir numa ruinha bem quietinha, com um instrutor do lado. Isso. Devagarinho, depois vai aumentando a... Depois que pega a carteira, de repente anda só num lugar conhecido, depois pega um lugar que nunca conheceu, depois vai fazer uma viagem. Legal. Vai se expondo Daí gradualmente. eu lembro de Sócrates falando que a vida não refletida não vale a pena ser vivida. Às vezes as pessoas não fazem isso porque não param para pensar, né? Se parar para pensar, falar assim, qual seria a melhor estratégia, qual seria o melhor planejamento, como eu devo fazer isso de maneira segura. Isso é previsibilidade e controle. Previsibilidade, né? Muitas pessoas não fazem isso, né? Vão fazendo. Vou fazendo do jeito que a... Previsibilidade e controle, que é isso que você acabou de falar, planejamento, é uma estratégia para poder regular as emoções. Isso está dentro de inteligência emocional também. Né? Na verdade, inteligência emocional a gente pode resumir como regulação emocional. Regulação das emoções. E muita gente, em vez de ir nessa filosofia aí do Sócrates, vai na filosofia do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Pois é. Aí dá problema, né? Ó, o último evento da vida de Jesus, porque a gente não tem tanto tempo assim, é na cruz. O amor e o serviço. Porque ali é onde ele presta o grande serviço que ele veio prestar, né? Que é morrer por nós, por misericórdia, se entregar a própria vida, autossacrifício pelos outros. Isso é um traço de inteligência emocional também? Ou isso é uma coisa só de Jesus mesmo e a gente não se enquadra nisso? Eu acho que isso que você está falando, então, eu acho que poderia ser o resumo, o núcleo de toda a inteligência emocional de Jesus. Eu acho que pode se resumir na cruz, no ato da cruz. Porque foi ali
que ele realmente passou pela maior provação dele. Porque ele chorou sangue, né? No Monte das Oliveiras, porque ele tinha medo do que ia acontecer aqui nesse momento. Aqui chegou o grande momento. Chegou o grande momento dele passar. Então, tem pessoas que têm crise de transtorno de fobia social ou fobia específica, por exemplo. De repente, ele fica apavorado de ser colocado dentro de um elevador. Ele praticamente quase morre ali. E aí, quando você coloca aquela pessoa ali, ele enfrenta e passa por aquilo e sobrevive, né? Quando você fala de Jesus na morte, na cruz, eu acho que nesse momento foi o grande momento de desafio dele, né? Sim. Onde ele precisou recrutar tudo que ele tinha de autocontrole, de autoconhecimento, de empatia, que nível de empatia que esse homem estava a ponto de receber aquilo. Nós não conseguimos medir e imaginar o que ele fez. Eu acho que não. É inexplicável. E o que a gente está falando aqui é coisa que para outras pessoas pode parecer maluquice. Né? Quem não tem a fé semelhante à nossa vai achar que isso é loucura. Mas é a loucura da morte de Jesus. Né? Porque o que ele faz ali... Então eu acho que aqui, onde ele realmente consuma tudo, a palavra que ele está tudo consumado, ou seja, aqui eu vivencio, experimento e implemento e aplico tudo que eu sei de inteligência emocional. Né? Nossa, é a teoria virando prática ali na... Mas eu queria saber, assim, de você o quê? A pessoa emocionalmente inteligente, ela tende a servir mais aos outros? Isso é um traço da inteligência emocional? Porque Jesus, ele como serviço e amor, é por conta dessa inteligência emocional, digamos assim, é quase que uma opinião transformando em pergunta. Eu acho o egoísmo uma falta de inteligência emocional. A pessoa egoísta, ela não percebeu que a vida é compartilhada. Então, quando a pessoa é amorosa e é servil, me parece ser uma forma de expressar a inteligência emocional. O que você acha? Sim, porque no serviço ele está doando o que é ele, né? O tempo, está doando atenção, está doando conhecimento e para você dar conta de entregar para o outro, né? E quando você fala de inteligência emocional é por isso, porque no serviço a gente vai praticar relação interpessoal, a gente vai praticar doação, a gente vai praticar autoobservação, autodomínio, entrega, paciência, empatia. Habilidades sociais, tudo mais, né? Principalmente, né? Legal. Vamos cantar, William? Bora, vamos lá. Gente, o homem canta ainda. Vamos tentar, de tudo de bom que nós já falamos aqui, de todo esse papo gostoso. Ainda tem o Pode Crer ou Pula Fora. E o William vai cantar uma canção para nós. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E depois a gente vai para o Pode Crer ou Pula Fora. Fica grudadinho com a gente. Enquanto ele se organiza ali, eu quero pedir para você compartilhar o link do Pode Crer de hoje com alguém que você acha que precisa aprender sobre esse tema. Precisa aprender sobre inteligência emocional e também sobre Jesus. Além de compartilhar o link, dá seu like aí e fica com a gente até o final. Cantar? Vamos? Vamos lá. Bora, deixa eu pegar aqui então. Tá ligado aí? Tá, acabei de ligar. Alguma ajuda? Estamos ao vivo aí? Estamos, tá. Bora. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol, que eu esteja preparado pra quem me conduz, que eu seja todo
trevas pro escuro e de frente pra luz. Muito bom. Palhinha, né? Muito bom, que legal. Essa música é tão legal, né, cara? Que bênção. E sua voz também é muito bacana. Parabéns, viu? Obrigado. Vamos pro Pode Crer ou Pula Fora agora? Bora, vamos Pode lá. deixar o teclado aqui, vou te pedir pra tocar mais uma. Então e agora vamos o Pode Crer ou Pula Fora rapidinho. Então a gente faz companhia pra gente. Faz companhia pra nós. Dá pra ouvir de boa aí, né? A distância aqui do... Maravilha. William, Nietzsche, filósofo do século XIX, dizia que toda fé, toda metafísica, tudo que a gente crê que a gente não vê, toda abstralidade da vida é coisa para fracos. Coisa de fraco. Isso aí é muleta. Ele diz que são muletas que nas quais a gente se apoia. O que você acha disso? Antes de ir pro Pode Crer ou Pula Fora. Essa pergunta eu não podia deixar de fazer. Certo. Ele foi o autor da frase Deus está morto. Tá. Assim, eu não conseguiria falar muito dele, né? Eu não sou um estudioso dele, mas essa visão muito antropocêntrica, né? Muito ligado para o humanista. Se a gente for olhar da perspectiva dele, né? De achar que a frase que ele diz é que quem tem fé... A fé e toda a experiência metafísica são muletas que as pessoas criam, que na verdade isso... As pessoas são fracas, né? Fé é um sinal de fraqueza. É exatamente. porque da perspectiva dele é uma perspectiva pejorativa, né? Agora eu acho que ele dá um tiro no pé quando ele fala isso, porque se a gente olhar de uma perspectiva cristã, nós vamos concordar com isso. Vou te falar por quê. Agora você me surpreendeu. Porque eu penso o seguinte, onde que está a sua força? Em Cristo, né? Em Deus. E eu creio nisso também. Então, aquilo que ele falou para diminuir, eu creio que para mim faz sentido. É sinal de fraqueza mesmo. Porque a minha força não vem de mim mesmo, não, cara. Não pode vir de mim. Se a minha força vier de mim, eu vou ter um problema. É verdade. Então, assim, eu sei que tem gente que não acredita em Deus, tem gente que não tem uma religião formada ou respeita as pessoas. Claro. Eu tenho fé em Cristo. Eu creio que Ele é meu Deus e Ele é a fonte da minha força. Então, nesse sentido, quando eu falo que ele dá um tiro no pé, é por causa disso, né? Eu reconheço a minha fraqueza e por isso eu busco força no maior, no Criador e no Altíssimo. Nós cremos porque somos fracos mesmo, né? Agora, não dá para concordar com ele, né? Quando ele vem com a perspectiva da visão dele como humanista, invalidando, né, a nossa fé. Isso não tem como concordar. E totalmente materialista, apenas aquilo que é palpável, tangível é que vale. E só lembrando, né, que a sua resposta foi incrível, mas Nietzsche morreu louco. Nietzsche morreu louco, não conseguiu gerir a sua mente, o seu coração. O quão dependente nós somos, né, de Deus de fato. Agora não tem tempo de esticar muito, não. É bate-bola. Sou meio ruim nisso. Pode crer. Vou tentar. Se você quiser fazer um comentáriozinho rápido, mas pode crer ou pula fora. Tá, vou tentar. Então vamos lá. Pular fora. Pula fora porque o que eu falar aqui não é boa ideia. Ok. E pode crer... Eu tenho que responder só pode crer ou pula fora? É isso aí. Isso? Sério, cara? Vamos ver se dá? Você vai me comprometer nesse ponto, nesse nível? Bora. Depois a gente corta essa parte, né? Tranquilo. Não, vou cortar não. Atividade física ajuda na saúde mental. Pode crer. Pode crer. Quem canta seus males espanta. Pode crer. A música ajuda, né? Ajuda. Bom. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, vai te ver na bênção, vai se arrepender. Vão ficar lá na plateia e você no palco. Pode crer. Você gosta dessa ideia? Pode crer. Você entendeu aqui? Porque essa é uma música, né? Você lembra dessa, conhece essa música? Não conheço. Essa é uma música. É uma música cristã, mas ela diz assim, quem te viu passar no dia da dificuldade, eles vão se arrepender, porque você vai estar no palco e eles vão estar na plateia. Eu acho que eu vou pular fora isso aí. Pula fora. Pula fora? Pula fora. Essa coisa de levar consigo, quem não me ajudou no dia que eu tava... Não, você pula fora por causa do palco. Eu acho que não precisa estar no palco. Não necessariamente, né? Bora lá. Boa. Depressão é falta de Deus. Pula fora. Pula fora. Você é aquilo que repetidamente faz. Aristóteles. Hábitos. Pula fora. É? Eu acho que pula fora. Quer falar um pouquinho? Pode falar? Pode. É porque você falou você é o que repetidamente Você é os faz. seus hábitos. Os seus hábitos definem quem você de fato é.
Na verdade, é porque a gente é mais do que os hábitos. Olha. A gente é mais do que o comportamento. A gente é um monte de coisa, né? Então, a gente é tudo que eu recebi da minha família, a gente é o que eu recebo de Deus, é também o que eu faço, os meus hábitos, eu sou meu comportamento, mas eu sou mais do que isso. Eu sou uma pessoa. Então, né? não é só isso, né? Não é isso só que eu seus coloquei hábitos. pula fora. Legal, legal. Aprovação social é o que importa. Pula fora. Não sei dizer não. Pula fora. Pula fora. Pula fora. Confunde às vezes. É porque essa frase eu queria entender, né? Eu não sei dizer não. O que você acha? Muita gente tem isso. Né? Não sei dizer não. E Pula fica fora. sobrecarregado. Pula né? fora. Tem que saber dizer não. Psicólogo é pros fracos. Pula fora, né? Pelo amor de Pula Deus. fora também. Senão acabou com a sua profissão, né? Com certeza. É para todos, né? É para todos. Os fracos pra e pros todos. fortes. Todos nós somos fracos, todos nós precisamos fortalecer, né? Ninguém tá pronto. Esses dias eu conversei aqui com o pastor Jeremias, ele falou assim, ninguém tá pronto. A gente nunca tá pronto. A gente sempre precisa melhorar um pouco. A gente vai estar pronto na glória, né? Nós estamos aqui caminhando. É isso aí. Vamos cantar mais uma? Bora lá. Gente, ainda tem a palavra em 3 minutos. Então a gente só canta mais uma aqui com o William, palavra em 3 minutos, e a gente encerra o programa de hoje. Bora lá? Vamos. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Pode enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus sonhos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aí, coisa boa. Dá vontade de ficar ouvindo mais o William aqui. Cantar é bom, né? É bom demais. Que bênção, cara. Muitíssimo obrigado. Como é que a gente faz para encontrar você? Vamos colocar o Instagram dele aqui, né? Pode ser. O Instagram é a melhor forma, né, William? Pode. Lá tem o contato.
Na verdade, é um perfil pessoal, né? Eu não Aham. tenho um perfil profissional ainda, a gente está desenvolvendo isso. Legal. E para contato, tem o WhatsApp, aí falar com a minha secretária. É Ótimo. 33 DDD 98845 2322. Legal. Mas comigo é bem tranquilo. Se quiser mandar mensagem, pode mandar também. Não tem No burocracia. direct aí, né? Pode baixar um pouquinho aí, só pra gente ver. Eu sei que tem vídeos aí, gente, do William cantando, tá? Minha irmã, Otaviana. Ah, legal. Então, ó. Tem uma irmã que canta também, gêmea comigo. Ah, é? Musicoterapeuta. Olha, É, a gente tem um... interessante. Show de bola. Cara, muitíssimo obrigado. Que Deus continue te abençoando. Que você continue abençoando a vida das pessoas aí também. Douglas, eu que agradeço, cara, a confiança, o convite, tá? E realmente eu também ganho muito com isso. Agradeço imensamente. Show de bola. Volta mais. Depois nós vamos marcar outro tema e a gente conversa Bora, mais. tamo junto. Coloca Obrigado. aí os nossos apoiadores. Antes da palavra em 3 minutos, a gente já vai encerrar. Quero agradecer aqui, junto com os apoiadores, agradecer a equipe da Manhã TV, que hoje está fazendo hora extra, né? Porque nós tivemos um problema com a internet, então não pudemos entrar ao vivo. Com receio da internet voltar a cair durante o programa ao vivo, a gente preferiu gravar e lançar esse link um pouco mais tarde hoje. Então, obrigado pela paciência de todo mundo e a parceria do pessoal aí, ó. E obrigado também a Fly Inglês Dinâmico, a Gulositos, a loja Breder, a loja Lupo, a loja Habit, também a Servos Contabilidade Imobiliária e a Star Coffee que está com a gente. Mais uma vez, obrigado ao Sazonal pelo lanche delicioso que mandou para nós. Fica aí também o incentivo para vocês pedirem esse lanche gostoso lá. E agora a gente encerra o Pode Crer com a palavra em 3 minutos. Pode ir? Gente, inteligência emocional. Você se considera uma pessoa emocionalmente inteligente? Difícil, né? Olhando para Jesus, a perfeição da inteligência emocional, nós vemos que ser como Jesus é ter a capacidade de gerir suas emoções, é ter a capacidade de lidar com a dor, com a raiva, com o luto, com a alegria, com o sucesso, com a frustração. Também saber lidar com as emoções das outras pessoas que estão ao nosso redor. Saber expressar os seus sentimentos de maneira clara, de maneira adequada. Isso tudo não é nada fácil. O desafio realmente é grande e você deve concordar comigo que é difícil. Mas a dica de hoje é que você olhe para Jesus como o exemplo perfeito e siga as palavras do Mestre, que disse lá em Mateus capítulo 7, versículo 7, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e acharei. A graça de Deus é disponível para nós e nós precisamos buscar em Deus. Buscar nos profissionais da área da saúde mental, buscar os recursos que nós temos, que Deus deixou para nós e principalmente buscar na intimidade da oração com o Senhor. Sermos um pouquinho mais inteligentes emocionalmente a cada dia, para ser bênção para nós mesmos e para aqueles que nos rodeiam. Que Deus abençoe vocês e até semana que vem. Tem o melhor conteúdo pra você.